Sabe, meu amor, hoje eu vou contar um pouco o porquê que hoje eu sou assim. Tenho algumas atitudes que não são comuns no campo missionário, que muitas pessoas até criticam pelas algumas coisas que eu falo, mas é pelo fato do que eu vivi. Só quem viveu é que sabe. Cada um tem suas experiências. E muitas das minhas experiências foram sobrenaturais e ainda é. Eu, quando criança, faixa de 7 anos mais ou menos, eu morava em Salvador, na Bahia. Ali a gente morava em Periperi, um bairro de Periperi, em Salvador. A nossa casa tinha uma calçada tipo alta, a frente da porta era tipo alta assim, sabe? Então ninguém chegava a incomodar, porque para subir para nossa casa, subiu uma escadinha para depois dar na frente da porta para entrar. Então aquela frente da porta ali, aquela área, eu gostava muito de ficar ali. Meu pai tinha uma esteira. Muitas pessoas sabem o que é isso, aquelas esteiras, sabe? Aí quando ia dando assim faixa de umas... faltando alguns minutos para 6 horas da tarde, era a hora que cantava aquela musiquinha assim, ó. Ave Maria, sabe? Aí começava a cantar essa musiquinha, o sino da igreja lá embaixo, eu começava tan, tan. Aí neste momento eu já ia rapidinho pegar aquela esteira e colocava na frente da porta. Ali ninguém incomodava pelo fato de, como eu acabei de falar, ela era alta, a rua ficava lá embaixo, então era tranquilo. Aí eu pegava o travesseiro, colocava ali assim, enquanto estava tocando aquela música. Por quê? Porque eu sabia que aquele horário, exatamente naquele horário que eu deitava ali, eu olhava para o céu, eu via o céu se abrir. O céu se abria como um rolo de papel que ia se abrindo assim, sabe? Aquele rolo de papel que ia se abrindo. Aí eu via o céu abrindo e eu ficava ali assim admirado olhando aquilo. E lá dentro do céu eu via jeguinhos, sabe? O jumentinho, o jegue, né? Com as carrocinhas, aquelas carroças bem trabalhadas, bem detalhes assim bonitos, sabe? Um verniz bonito. E aquela carroça, mas tudo bem antigo, bem antigo. E aquela carrocinha puxando, o jegue puxando aquela carrocinha cheia de trigo. Coisas que não era comum da gente ver, os ramos dos trigo, aqueles ramos de trigo. E via também aquelas mulheres passando com aqueles lenços tipo assim, sabe? Aqueles lenços que prendia aqui. Aquelas roupas, umas roupas antigas. Não era roupa muito coloridas, mas eram roupas bonitas. Aquelas saias mais ou menos um pouco abaixo do joelho, tipo rodadas. Umas blusas bonitas, tudo assim, tipo essa que eu estou vestida, tipo de manga, mas não dessas cores assim, aquelas cores bege, uns bege, aqueles verdinhos, um verde sumo, assim, aquele verde. Eram uns tipo assim, as vestes, as cores que eu via, né? Eu via homens também, eu não prestava muita atenção nas vestes dos homens, mas tudo era mais ou menos dessas cores assim. E via animais, eu via cachorro, eu via coelho, eu via alguns animais pequenos que eu não lembro muito o que eu via. Mas eu via animais, eu sei que eu via os animaizinhos tudo alegre, tudo andando, brincando, sabe? Aquele movimento de uma cidade. Era um movimento de uma cidade. Um passava para lá, outro passava para cá, outro levava uma coisa. E essas mulheres que eu falei para você, que tinha esses lenços, ela levava tipo uma rodilha na cabeça, né? Tinha uma rodilha. E na rodilha, aquelas moringa, a gente conhece como moringa, né? Aquelas moringa grandes na cabeça, eu não sei o que tinha dentro. Mas eu sei que eram as moringa e elas iam para lá e para cá e levavam aquilo, sabe? Pessoas passando e levando coisa. Aquele movimento de pessoas agindo natural, normal, mas fora do nosso padrão que a gente conhecia na Terra. Então, mais para mim, como eu tinha essa idade, essa faixa etária de idade aí, no meu modo de pensar, todo mundo estava vendo o que eu estava vendo. Eu já estava acostumada todos os dias, essa hora eu ia correndo, que eu estivesse em casa, eu já ia correndo para frente da porta para olhar
Aquilo ali se tornou como uma situação para mim normal e natural. Então eu ficava olhando aquilo ali e eu amava fazer aquilo. Se eu tivesse o conhecimento que aquilo ali não era uma coisa natural, talvez eu teria gravado detalhes, talvez eu teria prestado mais atenção, mas eu não tinha essa noção, eu não tinha esse conhecimento que não era algo natural, que não era algo normal. Eu falava com meu pai e com a minha mãe, mas eles não ligavam muito, eles não davam bola para o que eu falava. Eu tentava falar para alguém, mas as pessoas me ignoravam, então eu larguei para lá, eu continuei vendo, mas não comentava muito. Aqui em São Paulo, hoje onde eu moro, que eu vim para aqui nova, eu estava morando nessa época num bairro lá em Pirituba, em São Paulo, aí que eu fui ali, ali eu tinha aceitado Jesus e tal, e ali a gente conversando, eu conversando com as irmãs da igreja e tal, aí eu toquei nesse assunto. Quando eu toquei nesse assunto, houve aquele tipo de zombaria assim, sabe? Tipo, nossa, tá, xarope. Então aquilo me constrangeu. Ali, nessa hora, foi que meus olhos abriu. Ali eu vim ter esse entendimento que não era algo normal que eu estava vendo, que não era algo natural, que as pessoas não viam, que eu viam, mas elas não viam. Então, a partir daquele momento, eu não falei mais nada para ninguém. Ali, a partir daquele momento, eu fiquei para mim. E muitas vezes eu criei uma certa dúvida de mim mesmo. Eu pensava, será que eu vi? Ou será que eu imaginei? Será que eu pensei? O que será que era? Muitas das vezes eu me questionei, mas eu tenho certeza absoluta que eu via. Acredite quem quiser crer, porque muitos não creram, e eu sei que não é fácil crer. Mas a pessoa espiritual, como eu li aqui agora, aquele que teme ao Senhor, aquele que acredita na palavra do Senhor, vai acreditar que uma criança não iria inventar uma coisa dessa. Uma criança, ela é inocente, uma criança é pura. Tanto que quando eu cresci, esse tipo de coisa maravilhosa, sim, foi muito mais difícil, né, de se tornar. Mas naquela época, para mim, era algo natural, era algo normal. Então eu vivi isso. Eu senti isso na minha vida. E já aqui, morando aqui, em São Paulo, eu passei por uma situação muito delicada na minha vida, que foi a separação do meu irmão mais querido. Esse irmão, ele morava comigo onde eu estava, ele morava junto comigo, sabe? Interromperam a vida do meu irmão, e isso me causou uma dor horrível, horrível, horrível. Quem passou sabe o que é. 2001. Então eu já estava morando aqui na freguesia do Ó. Eu estava morando na freguesia do Ó nessa época. Ali onde até hoje mora minha mãe. Alguns dos meus irmãos estavam morando ali. Então nessa época eu estava dentro do meu quarto chorando demais, descompensadamente. Eu queria ter ido com ele, eu não queria ter ficado. Eu ficava num desespero, uma dor horrorosa dentro do meu quarto, ali naquele apartamento. Aí eu encostei assim na minha cama, assim na cabeceira da minha cama. E ali eu não estava dormindo, eu estava encostada, sentada na cama, encostada na cabeceira. Ali, quando eu fechei meus olhos, que eu abri meus olhos, eu estava em outro lugar. Quando eu abri meus olhos em outro lugar, eu olhei assim, para o lado, tipo assim, aí eu vi um homem com semblante de amor, de puro amor, sabe? Aquele olhar de puro amor. Mas na confusão que eu estava, na dor que eu estava, juntou aquela confusão que eu achava ali que era o meu irmão que estava ali. Eu sei que eu falava com ele em pensamento e ele falava comigo também em pensamento. Não abria a boca para falar como eu estou falando aqui agora. A gente falava em pensamento um com o outro. Eu sei que eu repetia muitas palavras. A gente falou bastante coisa. Mas eu não sei direito assim o que eu falava naquela época. Eu sei que eu falei para ele assim: nunca mais eu vou ficar sozinho. Chorava de uma maneira, mas já era de alegria naquele momento. Já não era mais a tristeza que eu estava sentindo. E naquele momento eu comecei a chorar, falava: nunca mais eu vou ficar sozinha, nunca mais eu vou ficar sozinha, nunca mais eu vou ficar sozinha. E ele pegou na minha mão e falou: filha, minha filha, fique em paz. Oricantalamanaias. Ai, xarabalabalais. Só tem um que pode te dar essa paz. Aleluias. Fique em paz, minha filha. Olha eu aqui.
Olha eu aqui. E eu falava, nunca mais eu vou ficar sozinha, nunca mais eu vou ficar sozinha. E fiquei ali assim, ele falou algumas coisas, mas eu estava deslumbrada com aquele olhar, com aquela pureza, com aquela meiguice. E eu não sabia, eu não tinha noção que era Jesus. Eu estava uma confusão só, eu estava caminhando para a igreja, eu não tinha noção. Aí depois de algum tempo que aquela dor saiu do meu coração, que eu consegui aceitar mais, que eu fui batizada com o Espírito Santo. Ali foi onde eu fui começando a entender que ali, aquele encontro, foi Jesus Cristo que falou comigo naquele momento e arrancou a minha dor e me colocou um bálsamo. É assim que ele faz. Meu amor, Deus não faz acepções de pessoa. Ele tem esse encontro com a gente no momento que a gente está em espírito. Porque aquele momento eu estava em espírito, eu estava aberta para o mundo espiritual. Porque eu estava só dor puro. Eu estava ali querendo uma solução, um socorro, só grito, só dor. Então neste momento eu estava aberta. Então neste momento ele veio ao meu encontro. Neste momento que a gente está suscetível ao mundo espiritual, é nesse momento que a gente tem que ter cuidado. Então ele veio ao meu encontro e me abraçou e me mostrou que era ele. E se apresentou para mim. E eu conheci Jesus. E eu falei com ele. Então nada e nem ninguém tira isso de mim. Porque eu vivi isso. Eu vivi isso. E ele está aqui agora. Porque a palavra nos garante. Aonde tiver duas pessoas reunidas no meu nome, eu me faço presente. Eu estou falando no nome dele e você está aí neste momento. Ele está nos vendo agora transparentemente. E ele sabe, ele canta lá, massube, canta lá, manaia, que eu estou falando a pura verdade da minha alma. Você não é obrigado a acreditar, mas se você acreditar, você está fazendo um grande bem para você. E se você compartilhar para outras pessoas, se você também me ajudar se inscrevendo neste canal, dando um like, outras pessoas vão ver também, eu tenho certeza que o mesmo Deus que falou comigo vai também falar com essas pessoas do jeito dele. Do jeito dele. Mas essas pessoas vão se encontrar com ele como você também. Se você não já se encontrou, você vai se encontrar. Você vai conhecer o Senhor Jesus Cristo. Ele tem jeitos de se apresentar para cada um de nós. E a hora certa, porque ele é espírito. E quando a gente está em espírito, é a hora que a gente conecta com ele. Ele vem e nos socorre. Ele vem, nos abraça, nos ajuda. A gente nunca está só, meu amor. Aos poucos eu vou contando. Eu não ia contar essas coisas, mas está muito forte em mim. Conte, conte, conte. Mude o seu modo. Não fique preocupado com o que um vai pensar, com o que o outro vai pensar, não. Sirva a mim. Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou começar a contar vídeos curtos. Eu não vou começar com vídeos muito longos, porque eu nem sei as pessoas que vão estar ouvindo. Eu não quero cansar. Eu quero que você volte. Eu quero que você compartilhe. Eu quero que você chame mais pessoas. Eu quero que você me ajude neste canal, porque eu tenho certeza que Deus vai agir grandemente na vida de muitas pessoas, porque afinal, meu amor, o Senhor está voltando. E o Senhor quer resgatar o máximo de alma possível. E ele vai se apresentar, ele vai se revelar em sonho. Ele vai usar criança, ele vai usar velhos, ele vai usar o que tiver ao alcance dele, o que a gente deixar ele usar, ele vai usar para se revelar, para que a gente entenda que ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Então, meu amor, essas duas foi uma das experiências que eu vou contar hoje e vou voltar. Continue me acompanhando, vendo o próximo vídeo, porque tem muitas experiências. É da parte do Senhor com toda a minha alma. Com toda a minha alma, ele está aqui agora presente. Então é pura verdade. Eu temo ao Senhor, como você viu lendo aqui. Jamais eu viria aqui para falar algo que inventar, querer... Não. Ele está conosco. Tá bom, meu amor? Que o Senhor Deus, que o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo continue te revelando mais e que te use e que abençoe as nossas vidas cada dia mais, para que a gente venha fazer a vontade dele. O que ele fez na minha vida vai fazer na tua também. Recebe, meu amor. Fica na paz.